Gente, na edição de hoje, minha convidada é uma convidada assim super especial, professora pós-doutora Luciana Bittencourt. Luciana, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. E a gente hoje vai bater um papo aqui sobre mentalidade, tá? Mentalidade financeira, no tocante a brasileiros que vivem fora do país, tá? Ou que pensa também em viajar. A Luciana vai tocar em alguns pontos aqui, porque o que foi que aconteceu com a Luciana? A Luciana, ela foi fazer pós-doutorado fora do Brasil e ela usava um cartão de crédito. Ela vai explicar aqui pra gente como é que funcionava aí essa rotina na vida dela. E ela usava cartão de crédito e não tinha o hábito de acumular pontos, né, de acumular milhas aí para poder aproveitar os seus benefícios. Em que pese ela ser uma pessoa que ama viajar, ela não aproveitava isso da melhor forma, que isso voltasse para ela de alguma forma, né, tudo que ela gastava. Então eu quero que ela fale um pouquinho pra gente como foi essa mentalidade, como foi que mudou essa chavinha nela, para que ela começasse a acumular isso aí. E ela trouxe aqui, gente, assim, coisas maravilhosas de viagens que ela fez para mostrar pra gente, né, realmente os resultados que ela já colheu quando ela soube realmente usufruir, né, de tudo que, todos os benefícios que estavam à disposição dela. Luciana, conta pra gente, o que foi que aconteceu? Oi, Carla, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, principalmente porque nós, réis mortais, que trabalhamos e aí vislumbramos viajar, mas nos deparamos com situações do dia a dia que às vezes nos impedem, economicamente falando, a gente realmente não para aprender como é que a gente pode fazer os cartões trabalharem pra gente. E como é que isso funciona? Realmente eu não tinha noção disso. E tudo, na verdade, começou com a vontade realmente de conhecer o mundo. A partir do momento em que eu, meu marido e meu filho fomos estudar um período fora do Brasil, fomos morar em Portugal. E então, durante esse período, nós nos deparamos com a seguinte situação. Aqui no Brasil, a gente sempre teve só um cartão de crédito, que é suficiente pra gente, nós gastamos pouco. E aí nós realmente só sabíamos que pontuavam e tínhamos os smiles e pontuávamos para milha para trocar uma passagem ou outra, ou mais usar em hotéis. Mesmo assim, muito pouco. Então o que aconteceu? Quando a gente foi morar em Portugal, a gente realmente se deparou com uma decepção grande, porque lá nós vimos que na Europa inteira o crédito ele não é utilizado. Realmente, só um adendo aí que você está falando, porque na Europa, se você usar o cartão, né, de crédito do Brasil, né, você paga uma taxa, né, que é o IOF, o Imposto sobre as Operações Financeiras, que não compensa, né, porque ela vai usar sempre. Então aí ela passou a pontuar de outra forma, né, muito interessante, e que foi assim, surreal, né, Luciana, os benefícios? Com certeza. Depois que a gente começou a acompanhar o canal da Carla no Instagram, a gente começou a verificar também que a gente podia pontuar mesmo usando tudo fazendo no débito, que é como é de costume, no caso de Portugal também, e além disso com pagamentos de contas, e a gente já tinha essas contas sendo pagas lá. E o que é que aconteceu? Então a gente conseguia pontuar porque, por exemplo, a faculdade onde meu marido fazia o doutorado, ela é pública, porém não é gratuita. Então a mensalidade tem um valor significativo e a gente estava pagando e não tinha retorno disso. Até que a gente aprendeu a pontuar por débito, pagando não só a mensalidade da faculdade dele, mas também todas as outras contas que a gente fazia, todas as compras que a gente viesse a fazer. Então começamos a pontuar. A partir desse momento também, a gente começou a aprender pelo canal da Carla que a gente podia verificar outros programas de milhagem fora daqui. Então hoje nós temos da TAP e da Agen, que é uma empresa grega, e da TAP, que é portuguesa. E nós começamos a utilizar e fazer parte desses clubes pelo seguinte, porque lá fora é muito mais em conta você viajar a partir de Portugal para vários países. As passagens são baratas, tem promoções muito boas, mas você pontua assim mesmo. E nós começamos então também a fazer esse roteiro da gente poder juntar essas milhas e transformar tudo aquilo que era em débito e começar pontuando. Feito isso, então nós começamos a descobrir o novo mundo das milhas através dos gastos em débito também. E podemos então utilizar as dicas da Carla, todas as orientações que a gente tinha e poder organizar a nossa realidade, que era de gastos menores, né? Porque os gastos, na verdade, não são exorbitantes, porém, eles também podiam ser lucrativos para a gente, e assim foram. Interessante isso, porque a Luciana, ela morou um tempo lá em Portugal, voltou esse ano para o Brasil, e para nós brasileiros, né, é uma porta de entrada excelente para a Europa, ou para outros continentes também, porque de lá mesmo, de Portugal, né, a gente consegue voos para vários destinos, pagando
muito pouco, muito pouco. Então, assim, a Luciana não só converteu tudo que ela gastava em passagens, né, para outros países, né, dentro da Europa, como também dinheiro para poder gastar nos lugares para onde ela ia. Então, tudo que ela gastava começou a se voltar para ela. Você imagine como isso não foi gratificante, porque afinal eram 3 pessoas viajando, né? E aí custeava a viagem de todo mundo. Então, eu tenho certeza que foi assim, muito, muito gratificante. Fala pra gente, Lu. Foi bem proveitoso. A nossa mentalidade mudou, principalmente pelo fato da gente poder confiar nos programas de milhagem fora, porque a gente se deparava com algo novo. Mesmo nós sendo, na verdade, assim, formados, eu já estava fazendo pós-doutorado, meu marido fazendo doutorado, mas isso tinha um bloqueio muito grande na nossa mente em termos de confiar em vender as milhas num outro país, se não me pagarem, e esses programas de milhagem são confiáveis. E esses pontos eu realmente posso utilizar aqui, a empresa vai me devolver, eu vou ter acesso a salas VIPs, como é que isso vai funcionar aqui fora do país? E principalmente em países, Portugal a gente ainda tem uma semelhança com a língua, mas outros países como a Alemanha, como a França, como a Grécia, que a gente queria muito conhecer, a gente ficava meio na dúvida, né, de como é que a gente ia se deparar se tivesse um problema, por exemplo, com esses programas. Foi aí que a gente começou então a tomar coragem e usufruir disso tudo e verificar que não tem que ter medo, porque tudo é feito por sistema operacional. A informática ajuda bastante e assim a gente conseguiu deslanchar e fazer essas viagens também. Gente, ela fez cada viagem que eu ficava assim, babando. Ela não é muito de postar não, mas ela mandava nos grupos, sabe? Eu observava lá. Mas assim, conta pra gente, pra onde você foi, Lu? Voando, com milhas, pagando tudo lá, com retorno sobre tudo que você gastava. Bom, nós conhecemos lá, nós fomos para a Itália, nós fomos para a França, nós fomos para a Grécia, nós fomos para a Alemanha, fomos também para a Espanha. E aí a gente depois começou a reduzir as viagens por conta da pandemia e posteriormente, quando começaram a liberar, a gente conseguiu, na verdade, a orientação também para irmos à Grécia, né, que foi o penúltimo país que a gente conheceu por conta da pandemia. A gente tinha que ter a autorização do governo grego para poder adentrar. E aí foi a melhor parte da história. Eu posso começar por ela, que é a última? Então, justamente para a Grécia, porque era um sonho, na verdade, do meu filho, Matheus, ele tem 11 anos, e ele é louco por mitologia grega. E o sonho dele era ir à ilha de Creta, que é a ilha do Minotauro. Então, nós fizemos o seguinte, a gente aguardou o período correto, porque logo que a gente chegou na Europa, a gente queria a Grécia, mas era muito, muito, muito caro. E aí a gente viu que depois que aderimos ao programa de milhas da Ageas e como fazer essas conversões, a gente viu que era possível viajar. Resumo, nós viajamos para a Grécia por 35 euros, com milhas inicialmente da TAP, e aí da TAP a gente utilizou de Portugal até Milão, e de Milão a gente foi para Atenas. Chegando em Atenas, como é que a gente ia então para Creta? Porque é uma viagem cara. Creta, Santorini, são lugares que são caros para você viajar dentro da Grécia. E o que aconteceu? Vamos para os programas de milha e ver quais são as promoções. Nos cadastramos em tudo. E aí, então, teve uma promoção para quem era cadastrado no clube da AGEN, ainda somos, e nós conseguimos comprar por €1 cada passagem. A minha, do meu filho e do meu marido, €1 ida e volta de Atenas até Creta. E nós passamos 9 dias na ilha de Creta, num hotel maravilhoso, num mar perto de uma região vulcânica. E esse hotel foi pago também com milhas. No caso, as passagens elas foram pagas por débito e aí pontuamos também e viajamos de classe executiva, de Atenas até Creta, por €1 ida e volta. Aproximadamente, hoje a gente teria aí R$19,50. Dá pra acreditar nisso? Gente, assim, quando a gente conta essas coisas, as pessoas acham que é mentira, que a gente tá louca, que tá, sabe, contando historinha pra boi dormir. Mas é verdade, gente. Com milhas a gente consegue fazer esse tipo de coisa que a Luciana acabou de falar e tá mostrando aqui pra gente que ela fez. R$19,50 para 3 pessoas. E detalhe, né? Isso aqui, eu quero registrar essa foto, porque nesse dia aqui, a gente tava o seguinte, a gente tava almoçando e a gente tava fazendo o quê? Contenção dos gastos mesmo, porque a gente foi passar na Grécia, a gente foi passar 15 dias. E então a gente disse, bom, vamos conter os gastos, porque o gasto é em euro, o euro tá alto. Aí eu disse bem assim, olha, como a gente já vai pro Brasil em um mês, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar coragem de vender as milhas da TAP. Eu tinha muitas milhas, muitas mesmo, já por conta de todas as viagens que a gente tinha feito. E aí eu tomei coragem e coloquei à venda. Então nesse dia daqui, eu vendi e aceitei receber o mais rápido possível, porque quanto mais você demora a receber, melhor fica o valor. Fica. Mas aí eu disse, não, vou arriscar, e se eu perder, eu vou perder de uma vez. Tomei coragem aqui, e aí nesse dia eu lucrei €1.000 na venda de milhas, depois que eu assisti algumas aulas da Carla,
eu tomei coragem, disse, olha, eu não vou botar a culpa nela, mas o mérito eu vou dar caso eu venha conseguir, porque realmente tem que ter coragem. E aí, a confiança venceu. Nesse dia aqui, então, a gente conquistou 1.000 euros. E aí, nesse almoço daqui, a gente comemorou, almoçamos o que quisemos. À vontade, né? Cantamos. Sobremesa, entrada. Com certeza, fizemos tudo. Então, a gente aqui, já que as milhas iam ficar lá mesmo, disse, não, a gente tá voltando pro Brasil em um mês, vamos então lucrar com isso. E foi feito, então. Esse dia aqui foi o dia da comemoração lá na Ilha de Creta. Muito, muito bacana, né? E aí, Lu, qual foi, assim, a primeira viagem que vocês fizeram, né? E já aproveitaram ou não milhas? Foi a viagem da Disney? A primeira viagem que a gente fez, na verdade, para Disney, o que aconteceu foi o seguinte: nós compramos passagens da Latam, uma promoção, uma agência de viagem, muito boa por sinal, e foi numa promoção. Mas o que aconteceu? O hotel, a gente então fez o seguinte, a gente fez por nossa conta, porque eu tinha milhas da Smiles e eles vamos utilizar. Só que é aquela coisa da pensão, medo novamente. Então eu paguei uma parte em dinheiro, a outra eu paguei com milhas. Só que chegando na Disney, nós nos deparamos com a TAM mudando as nossas passagens de volta. Então a viagem que era para ser de 12 dias passou a ser de 25 dias. Aumentou. E aí a estadia como é que fica? Foi toda em milhas. Tomei coragem, comecei a aprender. E aí a gente então usou as milhas para pagar toda a estadia no hotel Hilton. E ficamos o restante dos dias todos aproveitando a Disney. Nós já tínhamos os ingressos do parque, depois nós compramos mais um pouquinho e vendi um pouco mais de milhas ainda para poder a gente se alimentar e fazer todo o roteiro que a gente queria lá, mas aproveitamos cada segundo com milhas, já que a gente ainda estava aprendendo. E assim, que bacana, porque assim, as pessoas que não viajam acham que milha só serve para viajar. Né? E aí, quando a gente passa a aprender sobre isso, a gente vê que milhas não serve só para a gente comprar a passagem, né? No caso, trocar os pontos, né? Nossas milhas pela passagem, mas sim você consegue reservar hotel, você consegue vender isso aí para ter esse embolso. Então, Luciana ficou por mais 10 dias na Disney, com tudo pago praticamente com milhas aéreas, usufruto disso que ela já tinha, mas que não utilizava, né? Porque tinha medo, tinha essa insegurança. Então, quando a gente vence esse bloqueio, tudo passa a ficar mais claro, a ficar mais fácil. A gente consegue hoje estar em qualquer lugar do mundo, assim, de forma muito barata, se a gente quiser. Falta só disponibilidade de tempo mesmo, né, Luciana? Porque, assim, a gente vê que é muito barato, né? Não é um sonho tão distante, enquanto as pessoas acham que é. Não é. Mostra mais. Eu queria relatar que com milhas, após a gente começar a aderir e entender como é que funcionava isso através do canal da Carla, eu acho importante ressaltar pelo seguinte, porque a gente realmente precisa de um direcionamento. E eu via muitas propagandas no Instagram falando, viaje com milhas, acumule isso, acumule aquilo, mas realmente não sentia a verdade. A questão de realmente acompanhar a Carla foi pela confiança em relação à pessoa dela, a credibilidade que ela tem. Então é bom ressaltar mesmo de uma forma honesta, porque eu realmente, quem me conhece sabe que eu não queria seguir ninguém. E aí a gente fez o seguinte, a primeira viagem com milhas do início ao fim completa foi para Paris com meu filho. A gente estava em Portugal, quando a gente se mudou para Portugal imediatamente, e eu e meu filho nós fomos para Paris. Ele ia fazer 10 anos e ele disse, mãe, eu queria de presente, se fosse possível um dia, para o Museu do Louvre, é o meu sonho. Ele ama. Inclusive, por isso que eu escolhi o local de hoje do Café com Milhas, que a gente tá aqui na Galeria Mário Brito, que fica aqui em Aracaju, tá na rua Vila Cristina 130, um lugar assim esplendoroso, muito bonito, vale a pena a visita, porque assim, é de um bom gosto incrível tudo que tem aqui. Foi por isso que eu escolhi Luciana gravar aqui comigo, porque eu sabia que ela ia gostar. Meu filho vai amar, ele vai ter que vir conhecer esse lugar. Então a gente fez o seguinte, eu disse, olha, vamos fazer assim, deixa eu aprender agora como é que eu organizo essas milhas, como é que a gente pode fazer, e a gente vai fazer essa viagem assim que puder. Imediatamente deu para fazer, porque então a gente já estava juntando milhas, eu já tinha, na verdade, um acúmulo aqui do Brasil, né? Até chegar lá em Portugal e me deparar, ver que a gente não ia usar mais o cartão de crédito, ia pontuar de outra forma, mas com o que eu já tinha daqui, então nós fomos para Paris, de Portugal para Paris, nós passamos lá 8 dias, com o hotel e as passagens todas pagas, justamente pelas milhas. E detalhe, foi quando eu aprendi que a gente podia utilizar o cartão para ter acesso à sala VIP. E aí nós fizemos o seguinte, porque antes eu pagava, eu já tinha viajado com ele em outro momento e a gente pagou mesmo para acessar a sala VIP, tá? Porque eu não sabia que o cartão dava tinha acesso. Essa possibilidade. Mas não só o cartão, foi na verdade quando a gente começou a fazer o programa, aderir o programa da TAP, que tem muitas vantagens, como estava lá, valeu muito a pena pra gente. Então nós pagamos com milhas a hospedagem, todas as passagens,
E a gente ainda fez o seguinte, na volta na sala VIP, por exemplo, em um dos aeroportos de lá, tem uma sala VIP maravilhosa e para criança é um show de diversão e entretenimento. Eu gostei muito porque a gente aguardou várias horas, a gente resolveu chegar muito cedo ao aeroporto com medo de perder avião e tudo, e foi ótimo, meu filho achou fantástico. Então foi muito bom viajar com a criança e a gente ter esse entretenimento. Valeu muito a pena utilizar essa sala VIP também. E no mais, o que foi esplendoroso foi que juntos foi nossa primeira viagem a Paris, a primeira de 4 que fizemos, todas com milhas, perdão. A última foi essa daqui antes de voltar para o Brasil depois da Grécia, porque os 1.000 euros que eu tinha acumulado das milhas foram vendidas enquanto a gente estava lá na Grécia, a gente utilizou para poder ir para Paris. Retornar para Paris. Quem gosta de Paris está aqui. Viu? Realmente eu gosto muito, gosto da França inteira. Apesar de não conhecer todos os lugares, mas Paris é o local que eu mais gosto. E aí a gente retornou para Paris. E nesse caso daqui foi muito especial porque toda a viagem, hospedagem, alimentação, passeios, e fizemos passeios aqui, nós gastamos realmente do dinheiro que foi vendido com as milhas. E eu me lembro que especificamente nessa viagem, que já era a viagem de retorno dela, ela me disse, Carla, eu comi o que eu quis em Paris, sem contar dinheiro. Dessa vez ela disse que comeu assim à vontade, né? Comeu, bebeu, que assim, não mediu esforços mesmo. Dessa vez foi passeio de barco, que eu queria fazer há muito tempo, a gente queria ter feito alguns passeios lá, nós fizemos. Além de visitar os museus, a gente também, outros museus, a gente também visitou a Torre Eiffel mais de uma vez, claro, porque a gente gostou bastante, mas o mais importante foi que dessa vez todos os custos foram pagos com dinheiro vendidos por milhas. Todos os passeios que a gente fez em Paris, a nossa última viagem foi graças às milhas. Nossa, gente, que bacana, né? A gente vê depoimentos assim, porque só reforça mesmo o quão é importante a gente se ligar nisso, o quão é importante a gente não deixar passar, porque as pessoas acham que é bobagem. E pessoas hoje que têm potencial de estar acumulando de maneira exponencial, deixa passar oportunidades como essa, né? Não pontua, só pontua através de cartão de crédito, que a gente sabe que através do cartão demora muito para a gente conseguir, né? Se você não tem outras formas de acumular, como compras bonificadas, né? Enfim, é um mundo novo, tá? E que assim, eu espero de coração que todo ser humaninho que tá aí assistindo a gente se toque, assim, sabe? Saiba que se você não faz isso ainda hoje, que a Luciana mostrou que ela faz, você tem potencial de fazer, você pode estar fazendo também, tá? E se você não está fazendo, você está perdendo tempo, porque você está perdendo de ganhar dinheiro, porque milhas é isso, gente, milhas é dinheiro, como ela mesma mostrou aqui pra gente, em fatos, né? Provas cabais de que ela realmente realizou isso. E assim, é o meu objetivo, sabe? Levar isso para mais pessoas e que mais pessoas possam usufruir disso, que é assim, totalmente possível. Não acho que é possível, porque não é. Lu, muito obrigada pelas suas experiências, pelas suas vivências, né? Por contar isso aqui pra gente. Fico assim muito feliz mesmo de você ter realizado tudo isso. Sei que ainda vão vir muitas outras coisas, né? Porque Matheus é um desbravador, vai querer descobrir o mundo. E eu tenho certeza que as próximas viagens também serão custeadas dessa forma, né, através de gastos que vocês já fazem no cartão de crédito, né? A Luciana, ela foi minha cliente de mentoria e a gente ajustou, na verdade, os gastos dela, né, para o cartão que ela realmente deveria ter, né? A Luciana hoje tem 2 cartões excelentes, tem o Visa do Banco do Brasil e também tem o Pão de Açúcar, que é o melhor cartão para pontuar hoje, que esse cartão aqui só trabalha para ela, né? Ela é a vaquinha leiteira dela que dá muitas milhas mensais e ela, enfim, troca por passagens. Então é isso, eu espero que você aí do outro lado se toque com a história dela aqui e saiba que é possível, tá? Porque em que pese ela ser uma pessoa de muito conhecimento, já tem pós-doutorado, tudo, ainda tinha esse bloqueio dentro dela. E eu sei que como ela, existem milhares de pessoas aí do outro lado também que tem esse bloqueio. Quando a gente passa a derrubar isso, quebra esse muro, assim, um mundo novo se abre do outro lado. E eu espero ver você do outro lado do muro, tá? Do lado que a gente viaja, de que a gente ganha dinheiro para gastar. Enfim, é isso. Obrigada pela companhia no Café de hoje e até o próximo episódio. Vou fazer um brindezinho. Finge que bebe, Luciana. Você pode pedir.